Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos conhecer o Museu do Homem Americano, que fica no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, Centro Cultural Sérgio Mota, sem número, Centro. O museu retrata parte dos mais de 50.000 anos de história do homem americano, da sua chegada ao continente ao encontro com o colonizador europeu. As exposições são baseadas nos resultados de mais de 40 anos de pesquisas realizadas na região do Parque Nacional da Serra da Capivara. Somente visitando o lugar é que se pode compreender a importância das pesquisas realizadas aqui. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica a um pouco mais de 500 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, e está sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, que compartilha com a Fundação Museu do Homem Americano as ações de preservação e manutenção do patrimônio ambiental. A Serra da Capivara é um dos lugares mais bonitos e importantes para a história da humanidade. Isso porque os Homo sapiens andavam por essas bandas há 50.000 anos, quando chegaram à América. Há 4 décadas, os arqueólogos pesquisam e estudam os sítios arqueológicos da região, e o trabalho deles ainda vai longe, porque a cada ano são descobertos novos sítios, novas espécies de animais, de plantas e monumentos geológicos de cair o queixo. Inicialmente, as pesquisas foram financiadas pela França, mas desde a década de 1990 já recebem apoio do governo federal do Brasil. E por ser uma unidade de conservação federal, o parque pertence a todos os brasileiros e brasileiras. Fique à vontade, então. Você está em casa. Uma casa com 50.000 anos de história. Aqui, então, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica aqui nesta região, né? Que é um local único no mundo, onde há uma concentração de sítios arqueológicos. Hoje nós temos mais de 1.400 sítios, dos quais 943 com arte rupestre. Isso não existe em lugar nenhum. Tudo isto gerou aqui na região um movimento de pesquisa muito grande. E desde 1992, que a pedido do governo brasileiro, eu vim para cá para organizar, então, a defesa, a proteção deste patrimônio. Em defesa do patrimônio, a Fundação Museu do Homem Americano realiza pesquisas multidisciplinares. Foram criados laboratórios para analisar e estudar os materiais coletados em campo. Depois da pesquisa feita, é hora de mostrar o que foi encontrado no parque aos visitantes. O museu, então, retrata a vida do homem desde o início até o momento que começa a colonização, em que então os índios são exterminados, né? Isso mostra o resultado desse trabalho, a importância da região, e é um dos maiores atrativos. E é um museu que realmente é considerado pela própria Unesco como um dos mais belos e bem organizados do mundo. Quanta satisfação! É uma honra estar aqui. Vamos entrar? Aqui no Museu do Homem Americano, o que a gente vai encontrar basicamente são exposições das pinturas rupestres, alguns filmes antigos das escavações que ocorreram há mais de 30 anos na região, as salas com pedras lascadas, polidas, esqueletos humanos, bastante cerâmica também. E como nessa primeira sala a gente vai ter, por exemplo, esse crânio, que é um crânio que está em destaque porque ele é um crânio de 10.000 anos atrás, de um esqueleto que foi encontrado num dos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, e o tipo de crânio é mais alongado, diferente do índio americano que estava aqui quando o europeu chegou para colonizar a América. E esse crânio alongado, ele demonstra que mais de um tipo físico chegou na América, mas era todo mundo sapiens. O Homo sapiens, do latim homem sábio, também conhecido como pessoa, gente ou homem, somos nós. Os humanos surgiram no Oriente Médio há cerca de 180.000 anos.
Os membros dessa espécie têm um cérebro altamente desenvolvido, que, associado a um corpo ereto, possibilitam ao humano alterar o ambiente à sua volta mais do que qualquer outra espécie. Esse crânio, ele é um crânio masculino, ele é alongado e ele é semelhante aos que foram encontrados lá na África, o que pode servir como uma comprovação de que um ser humano que esteve na África pode ter vindo de alguma forma parar aqui, no sertão do Piauí. Nessa vitrine, a gente vai ter as polêmicas pedras lascadas que teriam entre 50 mil e 100 mil anos. Essas pedras lascadas, elas seriam evidências de que o homem chegou na América num período anterior do que se imaginava, anterior a 25 mil anos. E a gente acha que a Beringia, o Estreito de Bering, foi uma ponte biogeográfica, mas não a única e nem num único período. O Estreito de Bering é por onde acredita-se que o homem asiático tenha atravessado para a América durante um dos períodos glaciais. Mas é só uma das teorias. Nessa outra vitrine, o que a gente tem são os coprólitos. Os coprólitos são cocôs fossilizados, endurecidos. Esses coprólitos, eles têm 7 mil anos e eles tinham um parasita. O pessoal que estuda paleoparasitas descobriu que tinha um ancilostoma, que é um parasita que não teria passado pelo Estreito de Bering num período muito frio para chegar na América, indicando que o homem pode ter tido outras rotas de deslocamento para chegar aqui no continente americano. Nessa outra sala a gente tem algumas imagens de pinturas rupestres, de cenas de caça, cenas de luta, cenas de sexo dos animais, das pessoas, dos antropomorfos, que são encontrados nos vários sítios arqueológicos da Serra da Capivara. E a gente tem também uma parte interativa, com mesas interativas, como o caso dessa mesa aqui, que vai localizar sítios arqueológicos, vai poder verificar pinturas rupestres, que ele pode, inclusive, ir andando, como se estivesse dentro do sítio para olhar as pinturas, como se ele estivesse passeando nos vários sítios que a gente tem na Serra da Capivara. Bom, aqui nessa outra parte, a gente tem mais uma mesa interativa, em que o visitante ele pode pegar os pincéis e brincar de escavação. Ele vai passando os pincéis e as imagens vão mudando, como se ele estivesse escavando e encontrando, os diferentes vestígios arqueológicos. Que tal uma visita de verdade ao sítio arqueológico do Parque Serra da Capivara? Só no parque são 172 sítios preparados para a visitação. Nós estamos no sítio Boqueirão da Pedra Furada, numa visitação noturna, onde as paredes estão iluminadas. E esse sítio ele é super importante porque foi aqui que foram encontradas as fogueiras e as pedras lascadas com datações de mais de 50 mil anos. As pesquisas nesse sítio são realizadas até hoje e continua se confirmando essas antigas datações para a ocupação humana aqui na região da Serra da Capivara. O sítio é incrível, só estando aqui para sentir a emoção. Este paredão de 70 metros de comprimento por 70 metros de altura tem 1.100 desenhos rupestres. Já pensou? E a gente vai encontrar nesse sítio o símbolo do parque, 2 veados, e um deles, o cervídeo maior, ele tem uma técnica super interessante, que o animal foi desenhado com apenas 2 linhas. Como técnica artística, é fantástico para a pré-história. Essa nossa visita ao Boqueirão da Pedra Furada aconteceu à noite, mas no próximo bloco você vai entender o porquê do nome Pedra Furada. Mas voltemos ao Museu do Homem Americano para conhecer mais uma de suas exposições, de materiais líticos, ou seja, pedra lascada e pedra polida. O que a gente vai ter em destaque, nessa sala de lítico vai ser essa ponta de projétil, do tipo ponta de flecha. Ela tem uma idade de 8 mil anos e foi elaborada em quartzo hialino, que é super difícil de lascar. Então, há 8 mil anos tinha que ter um domínio técnico muito grande para poder elaborar uma ponta de projétil como essa. Nessa parede fica o quadro no qual o visitante pode entender a sequência tecnológica. Então, a gente vai encontrar as pedras que seriam as que teriam as datações mais antigas,
tendo no mínimo 50 mil anos, podendo chegar até 100 mil anos, que seriam os vestígios mais antigos da ocupação humana na região, né, do Piauí. Depois a gente tem as pedras com uma elaboração técnica mais aprimorada, até chegar na utilização de diferentes matérias-primas, do importante machado polido encontrado associado a uma fogueira, e essa fogueira, os carvões dessa fogueira foram datados em 9 mil anos. Então a técnica de polimento já era conhecida 9 mil anos atrás na região da Serra da Capivara. Depois a gente continua tendo aprimoramento técnico até chegar, né, num polimento mais aperfeiçoado, chegando na cerâmica e finalmente a louça, que já tem o contato daí com o colonizador europeu. Depois a gente vai ter alguns materiais em metal encontrados na região e a parte mais histórica, né, de cerâmicas históricas, também elaboradas já pelos primeiros habitantes já do período histórico na região. Depois, o que a gente vai encontrar nessa sala são vários instrumentos feitos em diferentes matérias-primas, em sílex, em quartzito, em quartzo silicificado. E aí a gente vai ter, por exemplo, vários tipos de raspadores, vários tipos de pedras utilizadas como batedores, mais pedras lascadas e retocadas, com retoques finos, formando tipo de serras, né, dentezinhos serrilhados para cortar, raspar. Depois a gente tem a mão de pilão, a gente tem torno, tudo em pedra. A região apresentava também grande quantidade de grupos já indígenas morando aqui. Então a gente vai ter várias aldeias de grupos ceramistas e objetos muito comuns são encontrados, como por exemplo os cachimbos. Os cachimbos podem ter por volta de 2 mil anos aqui na região. Nós vamos ter também os adornos do tipo tembetás, que também são encontrados aqui, os adornos do tipo colar. E a gente tem uma interessante flauta, que parece um instrumento de sopro, que tem uma datação de 1000 anos para a região. Antes de terminar esse bloco, vamos dar mais uma volta pela Serra da Capivara? Desse lugar aqui no maciço calcário do Pilão, a gente tem uma vista privilegiada da parte da bacia sedimentar, que é o Planalto, com a serra ali no fundo, onde no sopé da serra estão os sítios arqueológicos com pinturas. E a gente tem a outra parte geológica, que é o escudo, essa porção que a gente está aqui. Então aqui a gente consegue ter uma super visibilidade da paisagem. E no meio do passeio, cruzamos com ele, um dos fiscais do parque. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual é o principal foco de trabalho do fiscal? As pessoas têm aquela cultura de caçar, de desmatar, então isso dificulta bastante. Mas a gente tem feito vários trabalhos juntamente com a Fundam, fazendo palestras nos povoados, nas escolas, falando sobre a importância do patrimônio. E isso hoje o quadro tem melhorado bastante para a gente. As pessoas estão tendo aquela consciência de que pode ser uma fonte de renda muito grande para a região. Então eles estão vendo o parque hoje com uns olhos diferentes. Olhos de preservação. Gostei. E agora, vou levar você até uma vista privilegiada da Serra da Capivara. Aguenta uma caminhadinha? Uhul! Mas ainda vamos subir mais. Aqui nessa vista panorâmica, além da gente poder contemplar essa maravilha de paisagem, a gente ainda tem as porções mais baixas que foram entalhadas pela água da chuva, pelo vento, o vento e a água que entalharam esse monte de diferentes formas nas rochas, a vegetação mais úmida desses boqueirões e a parte de rochas mesmo, de diferentes sedimentos que formam essas rochas. Gente, eu tô sem palavras. Mas no próximo bloco tem mais. Fica aí que a gente já volta. Voltamos a São Raimundo Nonato, no Piauí, para continuar nossa visita ao Museu do Homem Americano, que apresenta exposições baseadas nos resultados de mais de 40 anos de pesquisas realizadas no Parque Nacional da Serra da Capivara, uma importante região para o conhecimento da pré-história do Brasil. Bem, a descoberta é muito antiga.
E no ano de 1963 eu trabalhava no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, da USP, e organizamos uma exposição sobre as pinturas rupestres do Brasil. Na época só se conhecia as de Minas Gerais. E uma pessoa que visitava disse, lá na minha terra também tem essas pinturas de índios. E me mostrou umas fotos. A fundação do Museu do Homem Americano foi criada por uma missão franco-brasileira. Niede Guidon foi a primeira pesquisadora a chegar aqui. Destemida, Niede saiu de São Paulo com destino ao Piauí de carro. Mas as estradas não ajudaram naquele ano de 1963. Ela teve que desistir. Foi então morar na França e os anos passaram. Em 1970, disse, não, agora eu vou até o Piauí que eu quero ver aquelas pinturas. Me mostraram 5 sítios, eu fiz então as fotos, levei para a França e com essas fotos eu consegui que o governo francês financiasse uma missão de pesquisa. E assim, desde 1978, pesquisadores da Missão Franco-Brasileira trabalham no Parque Nacional Serra da Capivara, que em 1991 foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. E a partir dessa data também, a pedido do governo federal, a Fundação Museu do Homem Americano, junto com o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, protege e mantém esse patrimônio. A gente está num dos circuitos mais importantes da Serra da Capivara, que é o Circuito da Pedra Furada, e nesse circuito existem vários sítios. O sítio que a gente vai olhar agora é o Sítio do Meio. O Sítio do Meio foi um dos primeiros sítios pesquisados, em 1973. Um sítio muito interessante, com várias pinturas rupestres. Para chegar no Sítio do Meio, a gente pode passar por 2 caminhos. Esse caminhozinho cimentado, que dá acesso também às pessoas com dificuldade de locomoção, e passar aqui por baixo desse grande bloco caído, onde foi feita uma trincheira. Essa trincheira ela foi feita para verificar os sedimentos que estavam embaixo desse grande bloco, para tentar datar quando esse bloco caiu, para tentar tirar amostras de sedimento e verificar quando foi a queda desse bloco. Se houve na região algum movimento recente, de tectonismo, de terremotos que fez com que caíssem esses grandes blocos de rocha. E aí a gente vai ver uma parede que está exposta com esses sedimentos e foi desse lugar que foram retiradas as amostras para datação. Ali na porção direita do sítio tem um forno de farinhada, já do período histórico. Esse forno tem aproximadamente 60, 70 anos e aqui tem uma grande área de escavação. Esse sítio tinha fogueiras, pedras lascadas de 6.000, 8.000 anos e o mais importante foi um machado polido de 9.000 anos que foi encontrado nesse sítio. As camadas mais profundas de ocupação do sítio têm por volta de 20.000 anos. É aquela parte mais baixa. E aqui vocês podem ver grande quantidade de pinturas rupestres. Aqui, por exemplo, é uma das minhas prediletas, que parece ser uma pessoa, um antropomorfo, com uma mão na colmeia e a outra mão no olho. Poderia ser. Depois ali tem grande quantidade de desenhos de animais. A tinta que foi utilizada para realizar as pinturas rupestres, a cor vermelha e a cor amarela, são óxidos de ferro. O que se colocava junto, o que se misturava com esse pigmento, até hoje não se sabe porque provavelmente era algo orgânico e com o tempo desapareceu, já que as pinturas têm por volta de 6.000, 12.000 anos, com a possibilidade de ter datações mais recuadas ainda. Então a gente só conhece o pigmento. Para a cor vermelha, a hematita, a amarela, a goetita. A cor preta é feita com carvão de ossos ou de madeira, então osso queimado ou madeira queimada. E a cor branca é a caulinita. As pinturas são narrativas, elas têm cena de ação, de movimento, e foi isso que levou a Unesco a considerar as pinturas da região como patrimônio da humanidade. Então o sítio tem uma enorme importância, sim, tanto pelas pinturas quanto pela datação de 20.000 anos
provavelmente mais de 20 mil anos, 25 mil anos, nas camadas mais profundas. E essa datação de mais de 20 mil anos vai demonstrar que os grupos humanos estiveram na América, povoaram a América, muito antes do que se imaginava. Uma pausa aqui para mostrar a sabedoria das plantas. Como a água é escassa por aqui, essa árvore, chamada gameleira, nasceu lá em cima, cerca de 40 metros do chão, e veio buscar água aqui embaixo. Não é incrível? Agora, vamos voltar para o Museu do Homem Americano para continuar a ver as exposições? Vamos entrar na Sala da Morte. Não. Não é nada de assombração. O assunto que nos traz aqui é um dos mais importantes nas atividades dos nossos ancestrais, o ritual funerário. O que nós vamos encontrar nessa sala vão ser os esqueletos que foram encontrados nas escavações expostos. Alguns esqueletos são os originais, outros esqueletos são réplicas. Aqui a gente tem um enterramento triplo, uma criança e 2 adultos, é uma réplica. Aqui a gente tem um outro enterramento que vocês viram o crânio lá embaixo, na primeira sala. Esse aqui a gente conhece como Zuzu, esse esqueleto. É uma réplica de como ele foi encontrado, a posição que ele estava e os materiais que estavam associados a esse enterramento. Estudar esses rituais de enterramento é muito importante porque a gente percebe que na pré-história, nos grupos humanos pré-históricos, tinha uma grande preocupação em relação aos indivíduos que morriam, ao cuidado com o corpo e muito provavelmente porque também se acreditava em outras coisas, é uma questão já relacionada à espiritualidade. Lógico que encontrar nas escavações os esqueletos é super interessante porque você está encontrando as pessoas que fizeram as pedras lascadas e que fizeram as fogueiras e que moraram na região em períodos passados. Aqui a gente tem diversas urnas com esqueletos dentro. Algumas vão ter 3 mil anos, outras vão ter quase 4 mil anos. O material colhido nas escavações é primeiramente trabalhado nos laboratórios do museu para depois então serem expostos. Vamos entrar em um dos laboratórios para ver como é? Aqui nós temos 7 enterramentos. Temos esse aqui que está no processo de escavação. Temos a cerâmica, onde foi acomodado o esqueleto. O procedimento é feito bem lentamente, utilizando pincéis de cerdas bem macias. Além do registro que a gente já faz durante todo o processo, que é o de filmagem, a gente faz o registro fotográfico, o desenho. Conforme prometido no primeiro bloco, vamos conhecer um dos cartões postais do parque, a Pedra Furada. A Pedra Furada é um dos principais monumentos geológicos do Parque Nacional Serra da Capivara. É um local também que recebe grande quantidade de turistas, que o pessoal vem para tirar as fotos, para admirar esse monumento geológico. Na época que os sedimentos se depositaram para formar essa rocha sedimentar, tinham diferentes condições ambientais e diferentes sedimentos. Aí a rocha consolidou e depois, com o passar do tempo, os processos erosivos vão agir de forma diferencial nesses diferentes sedimentos, formando daí essas feições de ruínas, formando o próprio buraco da Pedra Furada. Maravilhoso, cara. É uma sensação única, assim. Tá aqui realmente é emocionante. A gente sempre vê esses sítios pela televisão, mas não dá para ter uma noção. Aqui é coisa muito bacana mesmo. Uau, é de tirar o fôlego como tudo por aqui. As paisagens, os sítios arqueológicos são histórias vivas do nosso passado. Já são mais de 40 anos de pesquisas que lançam novas teorias sobre o povoamento do homem nas Américas. Hoje nós podemos afirmar que o homem pré-histórico ele se espalhou pelo mundo e se desenvolveu da mesma maneira pelo mundo todo. As diferenças posteriores em mundo desenvolvido, mundo subdesenvolvido, veio quando então houve toda uma mudança na maneira de viver, na maneira de se comportar e que gerou essas diferenças sociais que não existiam na época da pré-história. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da arqueologia que se pratica aqui no Piauí, uma arqueologia que
cujos artefatos e as descobertas estão concentradas no Museu do Homem Americano. Convido todos a virem ao Piauí, a virem ao Museu do Homem Americano. E para vocês que acompanharam o programa, obrigada pela visita e voltem sempre. Nós é que agradecemos. E quem ficou com vontade de conhecer pessoalmente, anota o endereço. Centro Cultural Sérgio Mota, São Raimundo Nonato, Piauí. Ou, para mais informações, entra no site. Até o próximo museu, pessoal!